O Jornal do Médio Vale vai conversar com Cassiano Schneider, que é um dos coordenadores das manifestações que estarão acontecendo aqui em Timbó no próximo dia 7 de setembro. Boa tarde, Cassiano. Nós queríamos, primeiramente, saber de você o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a toda a equipe do JMV e boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Há muito tempo já, há cerca de alguns meses, movimentos nacionais, principalmente sediados em Brasília, em São Paulo, vêm organizando algumas manifestações pacíficas, que têm como pauta principal a luta pela liberdade, liberdade constitucional, liberdade individual dos cidadãos brasileiros, a liberdade do presidente da República de exercer as suas funções democráticas, previstas na Constituição, e a liberdade de expressão, que tem sido alvo aí de muitas autoridades judiciais e políticas no Brasil, especialmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a população encampou, tem se envolvido, se comprometido bastante com essas pautas, e através dessas manifestações no dia 7 de setembro, em todo o Brasil, estarão participando para lutar por liberdade. E aqui em Timbó também estaremos realizando. Cassiano, como é que vai ser a programação no dia 7? O que está previsto em Timbó, os horários e, enfim, o roteiro que vai ser feito? Bom, em Timbó, então, o grupo Brasil 200, que é o núcleo do movimento Brasil 200 Nacional aqui em Timbó, está ajudando a organizar essa manifestação, com auxílio também do grupo Esquadrão Bolsonaro, que é um movimento também de apoio ao governo federal e tem auxiliado na coordenação e na organização dessa manifestação em Timbó. O evento vai acontecer, então, no dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, em frente à Praça da Prefeitura Municipal de Timbó, E como vai ser a realização do evento, Nós estaremos nos encontrando, então, com toda a população às 10 horas em ponto, em frente à Prefeitura, onde será cantado o hino nacional e o hino da independência do Brasil, e será passados os protocolos iniciais, e aí a partir daí nós percorreremos a Avenida Getúlio Vargas, numa simples passeata pacífica, numa caminhada, onde também poderão estar presentes automóveis, carros que queiram participar, ciclistas também queiram participar da passeata, e percorreremos a Avenida Getúlio Vargas até a Rua Julius Jacobsen e retornaremos pela Avenida 7 de Setembro, voltando então até o ponto original, que é a Prefeitura de Timbó, onde a palavra será aberta para todos os manifestantes que querem expor a sua opinião e a sua indignação. Cassiano, a gente sabe que tem grupos, inclusive organizados, que estão indo a São Paulo ou até Brasília. Você acredita que essas concentrações nas cidades maiores, elas terão um peso maior ou a pulverização pelo país também é importante? Então, muito se falava já algumas semanas atrás, de se fazer viagens, programar viagens, fretamento de ônibus, ou até mesmo carros, automóveis que estavam indo até a Avenida Paulista, em São Paulo, ou até a Esplanada dos Ministérios em Brasília, para fazer e para participar das manifestações em São Paulo e Brasília, respectivamente. Mas a gente sabe que é uma grande dificuldade para a maioria das pessoas se ausentar por tanto tempo, para participar da Avenida Paulista e fazer uma viagem longa, até Brasília. Então, muitas pessoas então pediram, e clamaram realmente por se fazer manifestações locais, manifestações aqui nas cidades, onde as pessoas residem. Então, em Timbó, como tradicionalmente é feito, a gente resolveu então organizar essa manifestação para estarmos fazendo e dando a oportunidade das pessoas também participarem desse movimento de uma maneira presencial, de uma maneira física, e não apenas virtual, como a maioria tem feito. Então, mesmo assim, algumas pessoas aqui de Timbó, alguns conhecidos de Timbó irão para Brasília, outros irão para a Avenida Paulista em São Paulo, e eu já também faço um convite, até mesmo um pedido, que se alguém puder contribuir, com a passagem, de algumas pessoas que querem ir, mas não têm condições de pagar, tem algumas pessoas que têm intenção de ir, se alguém de vocês quiser contribuir, com o valor aí de R$220,
R$20, que é o valor de um assento, né, de uma passagem até a Paulista, por exemplo, né, ainda tem vagas e as pessoas poderão participar. Mas quem não quiser ir até lá e quem não puder e ficar em Timbó, vai haver aí uma grande manifestação, então, às 10 da manhã, no dia 7, em frente à Prefeitura. Cassiano, eu sei que você participou de uma reunião na Prefeitura porque há movimentos antagônicos que estariam também se organizando para fazer uma manifestação no mesmo dia 7. Você poderia comentar o que aconteceu nessa reunião e que tipo de movimento está sendo feito contrário ao presidente? Então, Evandro, as manifestações nacionais, né, com o palco principal em Brasília e na Avenida Paulista em São Paulo, elas já têm data de início há cerca de 60 ou 90 dias, né? Elas já vinham sendo divulgadas, né, já com bom tempo e começaram a ser organizadas, inclusive naquele momento, né? E não sei se por estratégia política, né, ou por apenas um simples contraponto, né, os movimentos e os grupos ligados mais a ideologia de esquerda, né, que são explicitamente contra o governo federal, também começaram a organizar manifestações e movimentos no mesmo dia, no mesmo horário e muitas vezes no mesmo local, né? Isso a gente viu que aconteceu ali na Avenida Paulista, né? Os movimentos de esquerda, eles iriam organizar uma manifestação no mesmo horário e no mesmo local que os movimentos pró-governo, né? Isso não tem o mínimo cabimento, porque se você quer fazer manifestações pacíficas, colocar dois grupos antagônicos no mesmo local não é sinal de paz, né? Não é sinal de entendimento, muito pelo contrário, causa muita confusão. Então, lá em São Paulo, por exemplo, né, a esquerda resolveu usar o Vale do Anhangabaú para fazer a sua manifestação. E o grupo pró-governo, né, que defende as pautas que nós estamos defendendo aqui em Timbó, permaneceu na Paulista. Aqui em Timbó houve também a mesma coincidência de local e horários, né? O pessoal ligado à esquerda também havia marcado a manifestação no mesmo horário, no mesmo local, em frente à prefeitura. E aí por isso que o capitão da Polícia Militar, né, o capitão Pablo Hayden, nos convidou para comparecer à prefeitura no dia de ontem, para que entrássemos num acordo. Então, ficou definido que as manifestações em apoio ali ao governo federal, né, em apoio às pautas da liberdade que nós acabamos de falar, continuarão sendo realizadas, então, às 10 horas da manhã em frente à prefeitura. E a manifestação do pessoal ligado à esquerda será realizado em outro local. Então, isso também acabou sendo objeto de acordo no dia de ontem, em frente à Polícia Militar, em frente à secretária de Planejamento, Bruna de Andrade, para que justamente não cause esse alvoroço, não cause esse tipo de problema e bagunça. Até porque, Cassiano, existem pessoas que são um pouco mais radicais, de lado a lado, e acabam correndo o risco de ter um confronto nessas manifestações quando são feitas de grupos antagônicos, uma perto do outro, né? Com certeza. Posições mais radicais, né, Evandro, são naturais, né? Se você pega, por exemplo, um grupo de 5 ou 10 pessoas, né, que acreditam na mesma pauta, que acreditam na mesma crença, né, nos mesmos valores, ali dentro você já vai encontrar diferentes intensidades de crença. Você vai ter aqueles que são realmente inclinados a um extremismo maior e aqueles que, né, são mais moderados. Então, quando um grupo desse, que tem entre seus presentes, né, posições mais radicais, se manifesta isoladamente, de uma maneira pacífica, isso é pura liberdade de expressão, não tem problema nenhum. Agora, você ter dois grupos totalmente antagônicos ideologicamente, né, se encontrando, sabendo que existem posições mais radicais em ambos os grupos, é claro que isso pode causar, né, traz um grande risco de violência e até mesmo de confusão, né, e desordem. Então, o fato de a gente ter entrado em acordo, né, junto com o grupo da esquerda, né, diante da Prefeitura Municipal ali, da Polícia Militar, né, vai justamente evitar esse tipo de confronto, né, e permitir que cada um faça a sua manifestação pacificamente. Cassiano, e falando sobre a pauta especificamente, o que está sendo reivindicado nessas manifestações? O que está sendo defendido? Pois é, Evandro, a pauta principal, né, a pauta geral, né, dessas manifestações aí em todo o Brasil chama-se liberdade, né? E liberdade não é apenas liberdade individual, não é apenas a liberdade do cidadão se manifestar, é liberdade num âmbito muito mais ampliado. Então, em primeiro lugar, né, nós estaremos defendendo a liberdade de expressão e, consequentemente, a defesa, né, da Constituição, né, do cumprimento fiel da Constituição, que, por sua vez, já prevê,
né, todas as liberdades e garantias individuais a qualquer cidadão brasileiro. Então, é defender a liberdade e a oportunidade do cidadão se expressar e de se indignar, né, diante dos excessos e abusos cometidos por várias autoridades políticas e judiciais, né? Em segundo lugar, é a liberdade, é defender a liberdade do presidente da República exercer o cargo para o qual foi democraticamente eleito em 2018, né? Para vocês terem uma ideia, desde o primeiro mês de governo do presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 19, né, o Supremo Tribunal Federal já aplicou 123 intervenções em medidas adotadas pelo presidente. Isso representa quase uma intervenção por semana, né, para cada medida aí que o presidente editou, né, ou publicou. Por exemplo, né, em 2020, começo do ano passado, né, o presidente da República havia nomeado como diretor superintendente da Polícia Federal Alexandre Ramagem. O Supremo Tribunal Federal entendeu que aquela nomeação tinha alguma razão suspeita e simplesmente revogou essa nomeação, né, fazendo o presidente ter que indicar outra pessoa. Bom, mas espera aí, o Supremo Tribunal acha que tem uma razão suspeita? Mas tem que ser claro, tem que estar evidenciado, tem que estar provado. Senão, é simplesmente subjetivo, é suspeita. Então, a Constituição não trabalha com suspeitas, a Constituição trabalha com textos escritos e lá diz que o presidente tem autonomia para nomear o diretor da PF. Então, são essas coisas, são esses abusos de alguns ministros do STF que acabam comprometendo o livre trabalho do presidente da República. E essa é uma das pautas que nós vamos defender, né? O livre exercício do cargo do presidente da República no Brasil, né? E também estaremos defendendo a pauta do voto auditável, né? Que infelizmente teve o projeto, teve a PEC abortada, né? Agora na comissão especial e também no plenário da Câmara dos Deputados, mas é uma pauta que a gente continua defendendo e continua apoiando, porque nós entendemos que o sistema eleitoral brasileiro não é transparente, né? Eu sempre digo que o Brasil ele tem que sair, né, do grupo do BBB, e eu não estou falando de Big Brother Brasil, eu estou falando de Brasil, Butão, Bangladesh, que são os únicos 3 países que usam, né, a urna 100% eletrônica. Todos os demais países que têm, inclusive países da OCDE, que têm urna eletrônica, elas também mantêm, né, um sistema impresso, que é justamente para a pessoa poder ver que votou naquele candidato, poder assegurar que aquele voto, na hora de ser contado, né, pelas autoridades, né, eleitorais, saberá que aquele voto vai ser computado para o candidato que ela escolheu. E no Brasil, infelizmente, nós não temos essa certeza, não temos essa garantia. Então, nós vamos também às ruas para voltar a defender o voto impresso auditável, mais transparência nas eleições a partir do ano que vem, né? E é claro que estaremos defendendo de uma maneira geral a Constituição e a liberdade de qualquer cidadão de se expressar, de mostrar, né, a sua indignação e a sua revolta com tudo de errado que está acontecendo, com todos os abusos, né, que membros das instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, têm adotado ultimamente no Brasil. Falando em liberdade, Evandro, é importante destacar, né, que o Senado hoje não é livre para fiscalizar ou até mesmo julgar, né, os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E é o Senado que, pela Constituição, é responsável, né, por fazer essa fiscalização junto ao Supremo, né? E por que o Senado não é livre? Porque existe o tal do foro privilegiado, que na nossa opinião, na opinião do grupo que está se manifestando, né, é a raiz, né, dos maiores problemas que tem gerado essas tensões institucionais no Brasil. Por quê? Porque se o senador, né, sabe que tem um processo nas costas que está eventualmente sendo julgado por algum ministro do Supremo, ele simplesmente vai fechar os olhos para qualquer ato abusivo daquele ministro do Supremo. Se não houvesse o foro privilegiado e os senadores fossem julgados, né, e eventualmente condenados ou inocentados por outro tribunal judicial, né, eles teriam a liberdade para julgar algum ministro do Supremo por algum excesso, por alguma infração constitucional. E hoje isso não acontece. Por quê? Porque o mecanismo do foro privilegiado faz com que Alexandre de Moraes, por exemplo, sente numa mesa e almoce com deputados da Câmara dos Deputados, né, e sabe-se lá conversando sobre o quê? Sobre talvez fazendo acordos, talvez eventualmente conversando sobre como ambos podem prosperar dentro das suas atribuições que vêm sendo abusivas. Então, o foro privilegiado, ele talvez é um dos maiores males que o Brasil tem hoje, e é ele justamente que auxilia, né, e que incentiva esse crescimento autoritário, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, foro privilegiado, o fim do foro, é por isso que nós vamos lutar no dia 7. Cassiano, sempre a gente ouve
nas manifestações, inclusive algumas pessoas na imprensa falando de que corremos um risco de crise aguda institucional e que poderia até ocorrer uma ruptura. Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu, sinceramente, Evandro, eu não acredito que haverá uma ruptura institucional, né? Não acredito que haja essa possibilidade, embora a possibilidade sempre existe, mas eu acho que ela é muito pequena, né? Existe o artigo 142, né, que numa interpretação literal pode dar realmente a chance, a oportunidade, né, de o presidente da República, por exemplo, convocar as Forças Armadas para pontualmente fazer alguma intervenção, mas eu acredito que as manifestações, né, se nós pararmos para pensar a lógica desses movimentos, as manifestações são justamente para evitar que isso aconteça de uma maneira abrupta. As manifestações estão sendo feitas para que a população mostre a sua insatisfação com alguns excessos, com algumas infrações, ou com várias infrações que vêm sendo cometidas, especialmente por ministro do Supremo. Então, é para justamente os ministros do Supremo pararem e refletirem. Gente, realmente a população está insatisfeita, majoritariamente insatisfeita. Olha o volume de pessoas nas ruas, né, acampadas ali em Brasília, por exemplo, para mostrar que estão indignados com o que nós estamos fazendo. Então, será que a gente está realmente certo em fazer o que a gente está fazendo? Então, é para gerar essa reflexão. Então, eu acredito que as manifestações sendo volumosas, como a gente imagina que vão ser, né, elas vão fazer os ministros recuarem dessas atitudes, na minha opinião, autoritárias, né, e da mesma forma permitirão que o próprio presidente da República e o Legislativo tenham mais autonomia para fazerem os seus trabalhos. Então, eu realmente não acredito numa ruptura, né? Acho que isso traria talvez alguns efeitos adversos, efeitos até imprevisíveis, né, de uma maneira geral, para a própria democracia, mas os ministros do Supremo têm que ajudar, né? Não adianta fazer uma grande manifestação, a população mostrar que não quer que eles façam, que continuem fazendo aquilo, não adianta os ministros continuarem suprimindo o direito de elas se expressarem, né, de as pessoas se expressarem, emitir sua opinião, e aí chega ali a manifestação grande, volumosa, e eles continuam fazendo isso. Então, aí não faz sentido as manifestações. Aí, realmente, as ferramentas democráticas não estão surtindo efeito. Aí eu acredito que tem que se pensar em algo maior, em algo, talvez, mais expressivo. Mas eu não vejo realmente possibilidade de ruptura. Eu acho, sinceramente, que as manifestações vão provocar uma mudança de pensamento e de atitude nas instituições. Cassiano, o presidente Bolsonaro, nas eleições de 2018, teve uma votação expressiva em Timbó, superando até 90%. Você acredita que, com base nesse apoio popular que ele já teve na época, não só em Timbó, mas aqui em toda a região, até no estado de Santa Catarina, as manifestações serão amplas aqui em Timbó? Eu acredito que sim, Evandro. A Santa Catarina, né, os estados de Santa Catarina e Rondônia foram os estados em que a população mais votou em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Santa Catarina, né, no segundo turno, por exemplo, o percentual dos votos úteis, né, chegou em 65%. Então, imagina, isso praticamente são 2/3, né, de pessoas votando num determinado candidato. É uma votação expressiva. Então, eu acredito que realmente aqui em Santa Catarina, como nas outras manifestações, né, que também apoiavam os atos ali, né, e as medidas do governo, eu acredito que vão ser muito expressivas, talvez um dos estados com maior percentual, né, de adesão, né, em relação à população de todo o Brasil. Cassiano, essa manifestação em Timbó, ela praticamente vai ser regional, né? Vai ter pessoas de toda a região que virão aqui. Exatamente. Alguns municípios até estarão fazendo manifestação também com a mesma pauta, né? Blumenau também, como sempre fizeram, estarão fazendo ali, né, na rua 15 de novembro. Em Indaial também haverá uma manifestação em frente à loja da Van, né, na BR-470. E aqui em Timbó, tradicionalmente, como sempre fizemos, né, será feito também dando oportunidade de não só os timboenses participarem, como também pessoas de Indaial, porque vão ser em horários diferentes, né? Aqui em Timbó vai ser de manhã. E também populações de municípios vizinhos, né? Benedito Novo, Rio dos Cedros, Rodeio, né? Doutor Pedrinho, né? Também Pomerode, poderão estar presenciando então aqui esse evento, essa manifestação do dia 7. E vai ser regional e eu acredito que vai ser muito grande, né? Vai ser assim, realmente a gente espera um número grande de pessoas, porque a gente percebe que espontaneamente elas estão se manifestando. É diferente de outras manifestações que nós fizemos que a gente percebia assim que precisava fazer um esforço maior para convencê-las a participar daquela pauta, né? Talvez não era uma pauta tão popular, né? E no dia da manifestação
manifestação, realmente a gente encontrava um número mais baixo de pessoas. Dessa vez, a espontaneidade, né, a natureza dos pedidos e da vontade das pessoas de participarem podem fazer com que seja talvez uma das maiores manifestações aí da história de Timbó. Bom, eu vou deixar a palavra livre então para você fazer uma convocação, um convite para as pessoas que quiserem participar da manifestação, comparecer então no dia 7 às 10 horas de frente à Prefeitura. Muito bem, eu gostaria então de convidar, né, a todos os cidadãos aqui de Timbó, né, Benedito Novo, Pomerode, né, Indaial, Dr. Pedrinho, Rodeio, né, que participem, Rio dos Cedros também, né, que venham no dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã, né, em frente à Praça da Prefeitura Municipal, para participar de mais esse ato democrático em defesa da liberdade, né. É sempre importante destacar que nós temos que defender a liberdade enquanto nós temos um pouco dela ainda, né? Porque depois que nós não tivermos mais nenhuma dose de liberdade, pode ficar muito tarde, né? Como aconteceu na Venezuela e como está acontecendo hoje na Argentina. Então, o momento de defender a liberdade, o momento de defender a autonomia das instituições, né? E de defender o fim, né, dos excessos e dos abusos, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é agora, é no dia 7 de setembro de 2021, né? E nós vamos às ruas nesse dia 7 para buscar proclamar uma segunda independência do Brasil, a dependência do totalitarismo, a dependência do autoritarismo, né, e a defesa irrestrita das liberdades individuais. E eu sempre cito, né, nessas manifestações, a célebre frase de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, né, se a Constituição, se as leis de um país não protegem a liberdade do seu povo, né, então elas não servem para nada. E o povo deve se rebelar. E é por isso que nós estamos pacificamente comparecendo nesse dia 7 de setembro, no dia da independência, para defender a nossa liberdade. Então, contamos com todos vocês, amigos, vamos juntos defender a nossa pátria e os nossos valores constitucionais. Um grande abraço.